Muito bem, meus irmãos, estamos ainda então no contexto do nosso mês da família e estamos trabalhando a carta de Tiago, permanecemos na carta de Tiago. Então eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Eu vou começar hoje no versículo 13. No versículo 13. Tiago, você pode perceber que ele veio numa crescente. Ele começa lá no capítulo 1 falando das tentações, que na vida a gente passa por tentações e na vida a gente passa por provações. E logo ali no capítulo 1, nos versículos 5 e 6, ele já vai tratar do assunto que nós vamos tratar hoje, que é a sabedoria. Ele vai dizer lá em Tiago capítulo 1, versículo 5, 6, por ali, ele vai dizer, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Com Deus não tem miséria. Deus, o nosso Deus, é o Deus do sem miséria. Você não vai pedir para Ele sabedoria, Ele vai te dar uma gotinha de sabedoria, não, Ele vai te encher de sabedoria. Os irmãos creem nisto? O nosso Deus é um Deus de abundância e não de miséria. Esse é o nosso Deus. Então vejam, ele já fala da sabedoria lá no capítulo 1. A partir daí, ele começa a tratar de outros assuntos da vida cristã. Ele vai falar sobre ouvir e praticar, lá no capítulo 1 ainda. No capítulo 2, lembra, já falou de sabedoria, ele já vai mostrar no capítulo 2, olha, é preciso entender que a gente também não pode ter miséria com a forma como tratamos os outros. Você não vai chegar a pessoa na sua casa ou na sua igreja e você vai tratar muito bem porque está muito bem arrumado, cheiroso, perfumado, e o outro que está já com a roupa mais rota, mais gasta, tal, você vai dizer, não, senta aí ou fica de pé. Não, é para tratar todo mundo igual, todos fomos feitos à imagem de Deus. Já passamos por esse capítulo. Inclusive, ele vai emendar essa conversa da acepção de pessoas com a fé. Ele vai dizer, ó, presta atenção nas tuas obras, presta atenção naquilo que você faz, porque a fé sem obras é morta. Então, presta bem atenção nas obras que você está produzindo, inclusive no preconceito contra pessoas. Tudo está encadeado, tudo está conectado. Já que estávamos falando disso, diria Tiago, vamos entrar em um outro assunto. Ele vai falar sobre o falar, a língua. Falamos disso na nossa última mensagem sobre esse assunto, né? No capítulo 3, ele vai falar sobre domar a língua. Prestar atenção nas obras é bom, prestar atenção nas palavras é ainda mais nobre, é necessário. E já que ele está falando sobre as palavras, diz o Senhor Jesus, que a boca fala daquilo que está cheio, obrigado, meu irmão, o coração. Então o coração está cheio de algo que vai ser reproduzido pelos lábios. Se o coração estiver cheio de sabedoria, a boca falará coisas sábias, sim ou não? Pois é, já que ele falou da boca, ele inverteu a mão, já que ele falou da boca, agora ele vai falar da sabedoria, e ele vai apontar que existem pelo menos dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto, que é recebida de Deus, que Deus dá para nós, mas há também uma sabedoria que eu posso assim chamar, a sabedoria conforme o mundo. É uma sabedoria humana, uma sabedoria animal e diabólica, sabia disso? Eu vou ler aqui na NVT. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente. Olha as obras de novo, a forma como você vive, vivendo honradamente. Depois eu vou ler também na ACF, a Almeida Corrigida Fiel, para vocês verem a diferença entre uma tradução e outra. Mas vamos adiante aqui na NVT por enquanto. Realizando boas obras com humildade, que vem da sabedoria. Então já vemos aqui que a sabedoria vai produzir humildade. Um exemplo prático disso,
Todo mundo aqui, imagino, já ouviu falar de um homem chamado Henry Ford. Para quem já viu um carro da marca Ford aí, é o sobrenome dele. Ele criou, na verdade ele não inventou o automóvel, mas ele foi o homem que produziu em escala os automóveis. Ele descobriu a construção em série que produziu que muitos carros fossem produzidos e assim encheu as ruas com carros. Henry Ford já era bilionário quando chegou a uma cidade da Itália. Eu li isso ontem. E lá naquela cidade da Itália, eu acho até que foi Veneza, mas não vou chutar aqui não. Chegou lá, ele foi reconhecido e perguntou a alguém, qual é o lugar mais barato que eu posso ficar aqui na cidade? E a pessoa olhou para ele e viu o casaco gasto, já surrado, um homem pedindo um quarto no lugar mais barato da cidade. E a pessoa o reconheceu e disse, o senhor me perdoe, mas o senhor não é Henry Ford? Ele disse, sou eu. Seu filho, todas as vezes que vem à cidade, fica no melhor hotel, no hotel mais caro, se veste impecavelmente com os melhores ternos italianos. Eu estou observando que o senhor usa esse casaco já meio surrado e está procurando o lugar mais barato da cidade. Isso é humildade e sabedoria, porque ele disse assim, eu já aprendi com a vida que eu preciso obter aquilo que eu tenho necessidade e não viver para encher os olhos dos outros. Meu filho ainda está aprendendo, ele está no processo. O que eu preciso hoje não é garbo, circunstância, pompa, para mostrar que eu tenho poder de bala na agulha para poder ir ficar no melhor lugar. Não, eu só preciso de um quarto para dormir. E esse casaco aqui era do meu pai, me serve, me aquece. Sabedoria e humildade. E tem crente hoje, eu não gosto nem de comentar essas coisas, meu irmão, por causa da polêmica, me perdoe, mas tem crente hoje querendo viver de tiração de onda. Tem igreja hoje, já pregamos sobre isso aqui mesmo em Tiago, que está vivendo com área VIP. Temos área VIP na igreja. Certas igrejas hoje tem que ter mais coisa e mais atração e mais para você poder sair dela, ao invés de dizer, Deus falou comigo, o Senhor tocou a minha alma, o meu coração, eu entendi que eu estava vivendo um caminho errado, eu estava precisando mudar algo na minha vida. Você não vai sair assim da igreja. Você vai sair da igreja assim, na minha igreja tem uma pipoca gourmet. Rapaz, você tem que ir, vamos lá comigo, que ali tem pipoca gourmet, tem uma área gourmet na minha igreja, e aí você vai comer aquele cachorro quente, rapaz, é diferenciado, é melhor que o Plaza, minha igreja, no domingo. Aí você tem isso, tem aquilo, tem sorvete, tem pipoca, você pode comer pipoca, a parede é preta, tem show de luzes, tem fumaça, tem tudo para atrair a sua atenção. E tem até uma palavra lá que é dada, mas no meio de tanta distração, só o Espírito Santo mesmo, para tocar o coração dos mais sábios, para fazer mudança de vida. Precisamos voltar à simplicidade do Evangelho, a essa simplicidade aqui, realizar boas obras, com humildade que vem da sabedoria. A humildade que vem da sabedoria. Vamos adiante. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas, ou seja, há uma outra sabedoria que é mundana, terrena e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto, e é com essa que nós queremos ficar, sabedoria que vem do alto, é antes de tudo pura. Ela não tem mistura, ela não tem segundas intenções, ela não tem malícia, porque ela vem de um Deus que é santo, puro, perfeito, e é amor.
A sabedoria que Deus nos dá, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, antes de tudo. E tem outras coisas, outras características. Ela também é uma sabedoria pacífica. Veja que ele acabou de confrontar com um tipo de sabedoria que produz inveja amarga e ambição egoísta. Está dizendo, não, a sabedoria de Deus não tem nem isso, nem aquilo, nem inveja amarga, nem ambição egoísta, porque ela é pacífica, ela é sempre amável e disposta a ceder aos outros, que é justamente o contrário de ser egoísta, é disposto a ceder. Olha que paralelo que Tiago está traçando aqui. Será que temos tido verdadeiramente sabedoria na nossa vida? Sabedoria que vem do alto? Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas, desculpe, eu acabei relendo, me empolguei. Vamos de novo ao 17 então. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder aos outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Olha que coisa. Acabamos de falar ainda agora que a humildade vem da sabedoria. E acabamos de ver que a sabedoria é fruto de boas obras. Esse tipo de sabedoria que vem do alto também não mostra favoritismo. Lembra que ele já falou do favoritismo lá no capítulo 2? Se chegar alguém mal arrumado na igreja e alguém bem arrumado, você vai fazer a acepção de pessoas, vai escolher o limpinho, o cheirosinho e vai deixar o outro de lado? Está dizendo aqui que isso também é aquela falta de sabedoria. Porque quem tem a sabedoria que vem do alto, não mostra favoritismo. E é sempre sincera. Sabe o que significa sincero? No original é sincera. Como assim sincera? Sincera no seguinte sentido: os comerciantes antigamente, malandragem não é coisa só do brasileiro não. Malandragem tem no mundo todo, malandragem tem em todo lugar, e não é de hoje. Não chegou a malandragem no Brasil com o Cabral, não pensem que foi assim, já existia muito antes. Então, nos tempos antigos, o vendedor lá, o comerciante de vasos, estava lá com os vasos dele para vender, aqueles vasos bonitos, de cerâmica, bem feitos, né? Laqueado, coisa linda de papai. Aí passou, está lá vendendo na feira, de repente um acidente, o negócio rachou. Ele diz, caramba, vou ficar no prejuízo com esse vaso rachado aqui. E aí, como diz o meme, vou nada. Ele vai lá, ele pegava cera, cobria com a cera. Hoje em dia o nome disso seria martelinho de ouro, né? Chega lá com aquele plastique, bota, tem gente, tem lanterneiro hoje que bota jornal, bota para fazer enchimento com jornal, plastique, coisas horríveis, já se fazia isso nesse tempo. Então, ele trampava lá direitinho com cera, e depois laqueava, pintava por cima, o vaso estava perfeito, ninguém dizia que aquele vaso estava com defeito. Aí você olhava e falava, poxa, que vaso bacana, vou levar lá para minha casa, ele vai ser útil e tal. Você botava lá, o vaso ficava no sol, o que acontecia com a cera? Derretia e aparecia a imperfeição. Você descobria que você comprou um vaso rachado. Por isso que está dizendo aqui que a sabedoria que vem do alto, ela é sincera, ela não te engana, ela não é algo que vai te levar a um caminho que na verdade vai te levar para o mal. Não, ela é pura mesmo, ela é perfeita, ela é pacífica, ela é tudo isso aqui que foi falado, é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Senhor, fala conosco, nos alimenta nessa noite, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Eu quero começar aqui, meus irmãos, de maneira mais breve possível, fazendo aqui um paralelo. Já lemos na NVT, agora eu vou ler na ACF, a Corrigida Fiel, que diz assim, verso 13: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre
pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. A NVT vai dizer da humildade que vem com a sabedoria. Quando a palavra que é traduzida como mansidão ou humildade, seria melhor traduzida realmente como mansidão. É a palavra grega prautes. E essa sabedoria que tem essa característica da mansidão, não pense que é simplesmente aquela mansidão de aceitar tudo, de sofrer calado. Não. Ela significa o seguinte: mansidão, doçura, tolerância. Mas não é qualquer tolerância. Eu não disse que é aquela coisa da vaquinha de presépio. Não é. Olha o tipo de mansidão que a verdadeira sabedoria que vem do alto produz. Escuta. Prautes, segundo Aristóteles, é a posição intermediária entre dois extremos. Você tem um extremo e outro extremo, e ela está aqui no meio. Que extremos são esses? O primeiro extremo é aquela pessoa que tem o pavio curto, que se ira sem razão. Você fala qualquer coisa, pronto, a pessoa já explode. Isso não é bom. E qual seria o outro extremo? O outro extremo seria a vaquinha de presépio, que tudo aceita, que tudo tá bom. Deixa, eu não vou brigar por causa disso. Então você tem aqui um primeiro extremo, que se ira sem ter razão, e o segundo, que é o que não se ira nunca. Mas essa mansidão aqui de sabedoria, ela é uma sabedoria que nem é aquela que se ira sempre, nem aquela que não se ira nunca, mas é o resultado de uma decisão firme, de um homem forte, de controlar, é controle, de controlar as suas reações, não porque ele é forte, mas ele está definido e decidido a se controlar em submissão a Deus. É um equilíbrio nascido da força de caráter e deriva da firme confiança em Deus e não da fraqueza ou do temor. Mas você não vai fazer nada, você é um fraco mesmo. Não sou fraco, eu sou contido pela sabedoria que Deus me deu. Eu escolho as minhas batalhas, eu tenho sabedoria, uma mansidão que é apenas aparente. Deus sabe o que vai dentro de mim, Deus sabe o que eu estou aqui me segurando para não voar no pescoço. Mas por quê? Porque o Senhor me deu sabedoria e eu desejo agradar ao meu Senhor e não simplesmente abrir as comportas do ódio, da raiva e depois praticar o mal. Lembra o que a palavra diz? Irai-vos e não pequeis. Há que ter um controle. É disso que a mansidão de sabedoria está falando aqui. Quem é sábio e entendido, de acordo com a palavra de Deus, quem é inteligente, demonstra dessa forma. É por isso que eu não aceito, de vez em quando eu digo isso aqui, por isso que eu não aceito certos pregadores televisivos que tem por aí, que dizem assim: porque eu sou assim mesmo, eu sou sanguíneo, Deus me usa sanguíneo do jeito que eu... Opa, calma aí, irmão, que Bíblia que você anda lendo? Se você diz que Deus te usa por ser sanguíneo, apesar de você ser sanguíneo, Deus usou uma mula, você quer se comparar com a mula também? É isso? Então pera lá, é preciso submeter-se a Deus. Você e eu somos embaixadores do reino de Deus. Não podemos dar esse tipo de mau exemplo. Aquele ali é crente, mas tudo estoura, tudo joga para o alto, tudo grita, briga, berra, estoura. Mas também não é para ser vaquinha de presépio, que só está levando, deixa, não, mas eu não vou brigar não, tem que ter, a nossa justiça, ela tem que ser justa, nós temos que ser firmes,
Não confunda firmeza sem agressividade com passividade. Os irmãos compreendem isso? Você tem que ser firme, não necessariamente agressivo. Não, olha só, daqui para lá não vai. Não, mas que não sei o que. Não adianta, não vai, só passando por cima de mim. É isso. Não, mas você quer briga, então vem. Você quer... Não vou, eu não vou. Não é isso, não se trata disso. Mas entenda, daqui para cá você não vai passar. Isso é firmeza. Isso é firmeza de caráter, isso é justiça, isso é guardar o que é justo, as proporções corretas. Não é agredir o outro, é o que se você me agredir, então eu vou te agredir, é usar de justiça. Isso é a mansidão de sabedoria. Agora, o outro pode estar executando e exercendo, ao te agredir, exatamente isso que a Bíblia está falando aqui, de inveja amarga e ambição egoísta. Aí complica, meu irmão, complica. Mas antes de nós falarmos disso, vamos voltar à palavra em si, a própria palavra sabedoria. Falamos de mansidão, então já entendeu que tipo de mansidão estamos falando, e estamos falando agora de sabedoria, que no grego é sofia. A sabedoria, ela é uma habilidade para lidar com as questões da vida. E mais especificamente, essa sabedoria que vem do alto, Strong vai dizer o seguinte: com respeito a coisas divinas, essa palavra significa sabedoria, conhecimento, discernimento. Discernimento é uma palavra que está muito em falta nesses nossos dias. É uma prática muito em falta nos nossos dias. Discernimento, profundo entendimento, representados em todas as passagens como um dom divino. É Deus que dá essa sabedoria, essa capacidade de discernir se aquele caminho é bom ou se aquele caminho é mau, de discernir se aquela pessoa tem boas intenções ou não, de perceber aquilo em que nós estamos sendo enredados. Estava falando com os adolescentes hoje, mais ou menos sobre isso, só que eu estava com eles em Provérbios. E lá em Provérbios 1, ele dá o escritor Salomão, ele dá um bom exemplo disso. Ele vai dizer: cuidado, filho meu, quando os pecadores te oferecerem, de te chamarem para você ir com eles para praticar o mal. Porque na verdade você não está praticando o mal e armando armadilhas contra terceiros, você está armando armadilhas contra a sua própria vida, e é uma grande verdade. Tem que discernir. Os faltos de entendimento vão atrás dessas conversinhas. Sofia representa a sabedoria divina, a capacidade de regular o relacionamento da pessoa com Deus. Então temos que ter mansidão de sabedoria, sendo que a sabedoria é dada por Deus e a mansidão é executada por nós, em amor e temor a Deus, por causa da sabedoria de Deus, por causa daquilo que Deus nos dá. Nós temos que nos regular e prestar atenção ao nosso caminho, dia após dia. Se o mundo conhecesse a sabedoria de Deus, essa sabedoria que é mansa, que é pacífica, que não quer o mal dos outros, essa sabedoria que é amável, essa sabedoria que é disposta a ceder, eu quero crer que nós viveríamos em algo muito próximo de uma vida perfeita, em uma sociedade, com certeza a nossa sociedade seria muito mais justa. Mas ele vai dizer dessa falta de sabedoria. O que acontece quando não há essa sabedoria divina? Quando não há a sabedoria divina, há a sabedoria humana. E eu tenho muita preocupação com sabedorias humanas entrando no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Especificamente, um povo por aí que anda pregando muita coisa que vem do humanismo. Então as pessoas trazem ideias e filosofias humanistas para dentro da igreja.
e dizem: isso aqui é psicanálise, isso aqui é psicologia, isso aqui é bom. Presta atenção, meu irmão. A própria palavra psique no grego significa alma. Qual é o homem que pode tratar a alma? Qual é o homem pecador que pode tratar da alma de outro homem pecador? Eu não conheço. E a Bíblia diz que não existe, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então eu não estou aqui para pregar psicologia, não estou aqui para pregar psicanálise, eu não estou aqui para pregar neurociência. Nós estamos aqui para estudar a palavra eterna de Deus, porque a sabedoria da psicanálise, a sabedoria da psiquiatria, a sabedoria da psicologia, a sabedoria da neurociência, a sabedoria das ciências humanas, uma das quais eu, aliás, estudei algumas, mas me formei em Direito, tendo outras várias matérias, sociologia, filosofia, tanta coisa, tanto no contexto da teologia como no contexto do direito. Então eu sei do que eu estou falando. Há uma coisa que precisa sair do meio evangélico, que é essa mania de buscar a sabedoria que vem do mundo, a sabedoria que vem das ciências humanas. Não, mas isso aqui é ciência. Respeito, beleza, é ciência. Sociologia é ciência, tem método científico. Direito é ciência, atende ao método científico. Psicologia, psicanálise, tudo isso aí é ciência, concordo. Só que são ciências que não podem dar as respostas que a palavra de Deus dá. Aquilo que só Deus pode dar, só Deus pode dar. Portanto, não vamos atrás da sabedoria do mundo, porque a sabedoria do mundo, vou usar os termos aqui da NVT, a sabedoria do mundo é, na NVT, terrena, mundana e demoníaca. Na Corrigida Fiel, terrena, animal e diabólica. É até mais pesado, né? Quando diz aqui animal, que a NVT chama de mundana, a palavra é, adivinha, psicos. Percebe? A palavra que ele usa aqui, no grego, o texto traduzido diz psicos. Sensível, animado. É um adjetivo, psicos é um adjetivo que significa alma. Vocês já observaram que lá no Gênesis, quando há a criação, vai dizer que Deus criou toda a alma vivente? Mas em relação ao homem há uma diferença. O Senhor tomou do pó da terra, e do pó da terra ele formou o que do homem? O corpo. E então ele sopra, vem dele, o seu espírito, o seu espírito. Todas as outras coisas, os peixes, as aves, os animais terrestres, todos foram criados pela palavra. Produza a terra animais assim, 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 assim. Mas quando Deus cria o homem, primeiro ele usa as suas mãos e forma o corpo do pó da terra. Não é do barro, é do pó da terra. Em segundo lugar, ele sopra dele mesmo, do seu espírito. E até hoje nós dizemos, quando morreu, nós traduzimos por expirou. E tendo bradado, Pai, está consumado, expirou. Expirou, saiu dele o espírito. E quando Deus sopra o seu espírito, está lá em Gênesis 3. Então o homem se tornou alma vivente, ele veio a viver por causa do espírito. Mas a palavra alma vivente vale para todo ser, os animais e também o homem, porque o homem tem essa natureza animal, como foi traduzido aqui.
psíquicos. A alma é a parte da vida imaterial que o homem tem em comum com os animais, em contraste com o espírito, que é pneuma, é outra palavra, que está presente somente no homem e o capacita a se comunicar com Deus. Também serve como tradução natural, relativa à natureza natural, em distinção à natureza espiritual ou glorificada. A palavra psíquicos não é uma palavra honrosa na Bíblia, da mesma maneira que sárquicos, carnal, também não é. Então o que ele está dizendo aqui, ele está fazendo um contraste. Talvez Tiago pudesse ter usado algo mais claro ainda, que seria algo do tipo assim, já que ele falou de uma sabedoria que vem do alto, ele poderia falar de uma sabedoria que vem de baixo. É simplesmente isso que ele está dizendo. A sabedoria que não vem do alto, essa que é terrena, animal e diabólica, ela é uma sabedoria que todo homem tem, inclusive os ímpios, pecadores. E as ciências, elas usam essa sabedoria, porque o homem ele vai até aí. Ele não consegue por si só obter a sabedoria que vem do alto. Só aqueles que têm o seu espírito redimido, só aqueles que se encontraram com Jesus e o têm como seu Senhor e Salvador, têm o seu espírito trazido à vida, são regenerados, são novamente vivos, redivivos, e podem então ter comunicação com Deus. Os irmãos compreendem essa parte? Então é preciso fazer uma diferenciação aqui entre aquele que vive uma vida humana natural, animal, e uma vida humana redimida, que teve a sua natureza resgatada pelo Senhor. Então o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte, tinha até um programa na Rádio Evangélica, na 93, né, chamava Os Arrebatados, e eles usavam uma frase assim, isso aí não é coisa de arrebatado. É exatamente isso. Essa vida sem a sabedoria que vem do alto não é coisa de arrebatado. Isso é coisa que o teu vizinho descrente e incrédulo pode ter. A sabedoria humana pode ser perfeitamente plausível para um perdido. Mas o cristão, ele precisa conferir as coisas com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz algo diferente daquilo que a psicologia, o direito, a sociologia ou qualquer ciência diga, então vá com a palavra de Deus. Exemplo, para ficar mais claro. Sabemos que o Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, proíbe os cristãos, os psicólogos cristãos, de tratarem uma certa população, vocês estão entendendo, uma certa parcela da população. Eu não posso falar porque eu vou botar no YouTube. E essa certa parcela da população que tem um comportamento que vai contra a palavra de Deus, não pode ser tratada por esses psicólogos cristãos. Por quê? Porque eles são tolhidos, eles não podem falar do Evangelho, eles não podem falar da salvação em Jesus e da mudança daquele comportamento que é trazida pelo Espírito Santo de Deus. Não pode falar, o psicólogo não pode falar para essa pessoa que isso que ele vive na sua vida é pecado. Por quê? Porque para a ciência humana não existe pecado, porque pecado está na área relativa à teologia, à fé. Então, se você é amigo de uma pessoa que tem esse tipo de comportamento e você fala, você já vai ser meio mal visto, mas você pode falar. Agora, se você é psicólogo, você não. Agora eu me imagino na condição de psicólogo, chega um rapaz e vai falar dos problemas dele.
com o namorado. E aí eu vou dizer, eu sou um psicólogo cristão, ou antes de ser um psicólogo eu sou cristão? Olha o dilema. Olha o dilema. Eu não queria estar na pele dessa pessoa, sinceramente. A sabedoria que vem do alto diz: obedeça ao Senhor, a tua vida não te pertence, a tua vida pertence ao Senhor. Qual seria? Vamos fazer um julgamento rápido aqui, segundo a justa justiça que vem da palavra de Deus. Importa antes obedecer a Deus ou aos homens? Mas muita gente está obedecendo primeiramente aos homens e se esquivando de obedecer a palavra de Deus. Eu estou dando um exemplo aqui, que é um exemplo real e que é um exemplo drástico, dramático, que poderia causar a pessoa perder o seu certificado e não poder mais tratar ninguém em psicologia. Perder o pão de cada dia. E novamente eu volto aqui. Quando a gente encontra lá em Hebreus, no capítulo 11, os heróis da fé, a gente encontra gente que perdeu a vida por Jesus. Nós estamos hoje sendo uma igreja que está vivendo a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é submissa plenamente à vontade de Deus, ou estamos fazendo concessões para estarmos de bem com o mundo? Essa é uma pergunta que me incomoda e que tem que te incomodar também, meu irmão. Nós estamos cedendo muita coisa. É fácil falar dos outros que têm sabedoria terrena, mundana, demoníaca. Aquele ali é agressivo, aquele ali é grosseiro, aquele ali é brabo. É fácil. É fácil discernir essa sabedoria mundana quando são coisas assim muito claras. Mas e quando a coisa entra de maneira sutil? Sutilezas de sabedoria. Aí a gente arrefece. É fácil olhar para um caso como do versículo 16, inveja, sentimento faccioso, ambição egoísta. Isso aí é a sabedoria terrena, animal e diabólica. Mas quando somos confrontados com situações em que nós precisamos tomar uma postura com firmeza, sem agressividade, como foi falado, mas com firmeza, porque estamos submissos a Deus, aí a gente tenta sair pela tangente, tenta fazer um acordo, compor de uma maneira que seja mais agradável, mais palatável para todo mundo. Lá em Hebreus 11 não tem ninguém que tentou fazer acordo com ninguém. Foram mortos ao fio da espada, foram lançados aos leões, aos gladiadores, foram cerrados ao meio, mas não negaram a sua fé. E é assim que termina o capítulo. Na ACF, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Ou no verso 18 da NVT, e aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Como se dá isso? Praticando a sabedoria que vem do alto, que ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos,
sem parcialidade, não escolhe o lado de A ou de B, mas ela é justa e ela é sincera. Que seja uma semana de meditação para nós, nas coisas que temos vivido, nas escolhas que temos feito, e que possamos escolher verdadeiramente viver segundo a palavra em todas as coisas, mesmo que nos traga prejuízo, para que haja frutos de justiça, para que haja verdadeira paz, a paz do Senhor que excede todo o entendimento, para que nós possamos verdadeiramente deixar uma marca no mundo. A igreja desses nossos dias não tem marcado o mundo. A igreja desses nossos dias não tem deixado clara a sua posição, ela tem feito composições, ela tem se parecido com o mundo. Que Deus nos livre disso, porque se nos parecemos com o mundo, não estamos vivendo a sabedoria de Deus, mas a sabedoria que o mundo já conhece. E ele não precisa de mais disso, o mundo não precisa da gente para espalhar a própria palavra dele, a própria sabedoria dele. O que o mundo precisa é ouvir que há uma sabedoria que vem do alto, e que ela vem de Deus, e que ela produz frutos de justiça. E vamos deixando os resultados com o Senhor. Nossos dias estão contados, todos eles estão na mão do Senhor. Ele quer que nós sejamos parecidos com Cristo, e Ele quer que nós sejamos sal e luz nesse mundo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, essa palavra é dura nesses dias, é difícil, porque, Senhor, nós estamos vivendo dias em que os crentes e a igreja estão tão adestrados, Senhor, tão amansados,